José Barros, bom dia. Esperar o pessoal entrar na live. Mais uma live do RM Santista. Doze pessoas ao vivo, 10 pessoas ao vivo. Os likes não sobem. Vou esperar o pessoal entrar aí pra gente estar falando. Fabiano Pinheiro, vamos que vamos, Santos. Santos que vendeu o David Washington, menino da base do Santos, revelação 2023. David Washington tem 18 anos e já está vendido para o Chelsea da Inglaterra. Tá bom? Bom, existe uma dúvida aí do pessoal sobre Ângelo e Marcos Leonardo, tá bom? Marcos Leonardo que recebeu várias propostas antes do David, né? Da Lazio, da Roma. Porém, quem vai sair primeiro é o David, tá bom? Vou deixar bem claro para vocês que o garoto que foi vendido foi o David. Mas o Marcos Leonardo, ele está encaminhado para venda. O que acontece? O conselho gestor do Peixe analisa a venda do Marcos Leonardo, porque entende que o Santos perdendo 2 jogadores de uma vez só, logo 2 atacantes, né? O Santos vai ficar na mão, né? Porque só vai ter o Júlio Furque e o Bruno Mezenga. E o Santos não pode contratar mais jogadores que estão empregados em outros clubes, tá bom? Então é isso. A informação de hoje é que David Washington está vendido, né? Parece que o Santos vai receber 20 milhões de euros. Foi uma boa venda, tá bom? E já o Marcos Leonardo está muito insatisfeito, tá? Ele não treinou ontem, recusou treinar ontem, tá? Ele ainda é jogador do Santos, mas ele recusou treinar ontem. O Marcos Leonardo está chateado, tá bom? Porque o Santos não vendeu ele ainda. Chegou várias propostas. Deixa eu tirar essa notificação aqui que tem o pessoal me ligando. Bom,
ele teve várias propostas e proposta antes do David Washington para sair do Santos. Da Lazio, da Roma, e o Santos recusou todas. Porque o Marcos Leonardo é o artilheiro do Santos, tá bom? No ano. E o Santos quer vender o David Washington, ou melhor, já vendeu, por quê? Ele é um garoto de 18 anos que não tá jogando, ele tá na reserva, né? Já o Marcos Leonardo é artilheiro do Santos, como eu falei. O Santos não pretendia vender o Marcos Leonardo porque depende muito dele para não cair para a Série B. Só que o que acontece, que eu falei para vocês, David vendido, o Marcos Leonardo encaminhado e o Marcos Leonardo pressiona a diretoria do Santos para ser vendido. Não treinou ontem, era para ter treinado, não treinou. Pediu para ser negociado. O jogador tá chateado, por quê? Eu acho que qualquer um estaria, na situação dele, estaria chateado. Porque várias propostas ele recebeu e antes do David e não saiu venda. E agora o David Washington recebeu uma proposta e já vai ser vendido. David Washington sendo vendido, sendo reserva do Santos. Enquanto o Marcos Leonardo jogando, fazendo gol pra caramba, até agora não foi vendido. Entendeu? Só que a proposta está na mesa do Santos, da Roma, da Itália. A proposta não era o valor que o Santos queria. Ofereceram 12 milhões de euros para o Marcos Leonardo, mas o valor dele é 20. É 12 que eles ofereceram, mais um bônus aí de 6 milhões de euros, que chega até 18 milhões de euros. Para o empresário do jogador e o jogador, a proposta é boa, mas para o Santos, não é que seja ruim, mas o Santos teme perder o artilheiro e cair para a Série B, tá bom? Porque perdendo o Marcos Leonardo e o David Washington, o Santos só teria o Júlio Furque, que a gente não conhece muito bem, que não jogou muitas partidas, e o Bruno Mezenga, que é um jogador fraco, tá bom? Então é isso, essa é a informação de hoje. David Washington vendido, Marcos Leonardo com a venda encaminhada, dependendo apenas da aprovação do Conselho Gestor do Peixe, que há uma divisão, né, de opiniões. Uns acham que tem que vender porque precisa do dinheiro e outros acham que se vender o Santos vai cair porque não vai ter um artilheiro nato mais no time, né? E vai ter dificuldade de encontrar outro. Mas se vocês querem minha opinião, já dei todas as informações. Você quer minha opinião? Vou deixar minha opinião. Ele vai ser vendido porque o jogador pressiona. O jogador não treinou, pediu para não treinar e praticamente falou, é tudo ou nada, é agora ou nunca. Ou vocês me vendem, já venderam o David, porque não vai me vender, entendeu? Então o jogador sai, não tem como segurar. O jogador não quer ficar, entende que essa é a melhor hora dele sair, tá bom? E o Santos vai ter que se virar nos 30 para arrumar outros atacantes. Bom dia, Samira. Falaram do Soteldo e o Marcos Leonardo fez o mesmo. O que ele fez? Não entendi bem a sua mensagem. Deixa nos comentários aí. Falaram do Soteldo. Tá, de indisciplina. Tá falando de indisciplina. Soteldo foi diferente, tá, Samira? Soteldo foi diferente. Não é a mesma coisa, tá? Como você falou. O Soteldo, ele xingou, né? Xingou e ainda pegou aquele aparelhinho de quilometragem que custa 3 milhões de dólares e jogou na parede. E pegou o carro dele e foi pra casa dele. Isso é bem pior, coisa bem mais grave, tá bom? O Marcos Leonardo, ele não fez nada de tão grave. Ele é funcionário do clube, mas ele pediu para não treinar, porque ele entende que tem que ser negociado. Eu acho que ele tem razão, ele tem a razão dele. O Santos recebeu várias propostas da Lazio e não quis vender. Segurou o jogador. Agora com a proposta da Roma, que é uma proposta melhor do que a Lazio e o Santos não vai vender, o jogador tá certo, ele tem que pressionar. Se ele não pressionar, se ele querer treinar, o Santos não vai vender, ele vai querer ficar com ele, porque ele é o artilheiro, é o cara dos gols. O Santos entende que não vai achar outro igual. E outra, não pode contratar mais jogadores empregados, tá bom? Então a dúvida é essa. O Marcos Leonardo ele não foi disciplinado, ele apenas pediu para ser afastado, assim como o David Washington fez a mesma coisa. O David falou, o empresário dele, não quero ser relacionado para o jogo do Atlético Paranaense. Estamos em negociação e é isso que aconteceu. O
Jogador em negociação, com proposta na mesa, meu amigo, eles estão completamente certos de não entrar em campo. Por quê? Vai que o Marcos Leonardo joga aí o próximo jogo, quebre a perna, Deus o livre. E aí, já era, acabou a venda. Ninguém vai querer comprar um jogador com a perna quebrada, cara. Ele tá certíssimo. O David tá certíssimo de não ter sido pedido para não ser relacionado. O próprio Marcos Leonardo tem razão em não pedir para treinar, porque primeiro dá a resposta pro cara, se vai vender, se não vai. E outra, é salário mais alto, entendeu? É vida nova. Então o jogador pensa na carreira também. Agora, se o Santos tivesse a coragem de falar: meu amigo, Marcos Leonardo, eu só te vendo pelo valor da multa. Não vou te vender por menos, mas eu vou renovar o seu contrato aqui, aumentar a multa e vou bancar mais salário para você. Vou dobrar o seu salário. O Marcos Leonardo ia agradecer e ia ficar. Agora o Santos não aumenta o salário do jogador. Não renova com o jogador para poder aumentar a multa. Não tem dinheiro para fazer isso. O que tem que fazer é realmente vendê-lo mais barato. E pronto, final. E aí com esse dinheiro que vai pegar do Ângelo e do Marcos Leonardo, meu amigo, o Santos pode montar um belo time, né? Mas como eu falei, vai encontrar dificuldade de achar jogadores, porque não pode contratar jogador com clube. Vinícius Góes, santista de Maringá, Paraná. Grande abraço aí pro Paraná. Estou em Santa Catarina, divisa com o Paraná. Até daqui a pouquinho. Essa semana ainda eu volto para Santos, que era meu lugar onde eu moro, tá bom? Mas aqui em Santa Catarina hoje tá um frio. Tá top. Não tá chovendo. Tá bom? Mais comentário. Cadê os comentários? Cadê os likes? Pô, o pessoal tá desanimado hoje, cara. O que aconteceu com o pessoal hoje, cara? Hoje é terça ou é quarta hoje? Terça-feira, 8 de agosto. O pessoal tá desanimado, cara. Não sobe like, não entra na live, tem 13 pessoas. Hoje o pessoal tá desanimado, cara. O que houve com vocês, pessoal? Estão desanimados com o Santos? O que acharam aí da venda do Marcos Leonardo? Desculpa, do David. O Marcos Leonardo está encaminhado. Tá na mão do conselho do gestor, mas o jogador não quer permanecer, não vai ficar. Então, vamos somar aqui. Marcos Leonardo, 12 milhões de euros mais 6 de bônus, então vai dar o quê? Nem sem converter euros em reais, tá bom, pessoal? Mas o que eu sei que falaram que o David Washington é 80 milhões de reais. O ML deve ser uns 60. Já pensou, cara? O Santos 80 milhões mais 60. Ô louco, cara, 240 milhões é grana pra caramba, bicho. Dá pra construir o estádio, a Arena Santos, cara. Com esse dinheiro dá pra comprar grandes jogadores, cara. Por isso que eu falo pra vocês. Minha opinião é essa. Todos perguntam aí, o Santos vai cair pra Série B? Eu, como santista, tenho a minha opinião. Se contratar, não cai. Se não contratar, vai cair. Com o time que tá, vai cair. Se não contratar, vai cair. Agora, se trouxer jogadores com esse dinheiro que vai entrar aí, uma bela da grana, cara, dá pra trazer pelo menos uns 5 jogadores importantes. Ou seja, vai trocar o Marcos Leonardo e o David Washington por mais 5 jogadores bons. Bom de bola. Aí o Santos não cai. Tudo depende do Rueda. Tudo depende do próprio Santos. Cair ou não cair, tudo depende só deles. Só depende deles agora, salvar o Santos. Gordi Santista. Quem perde é o Santos. Bom, vamos lá. Eu concordo com a sua opinião que o David Washington saindo e o Marcos Leonardo saindo, o Santos perde. Perde sim. Você tem toda a razão. Mas, meu amigo, o Santos está quebrado, não tem dinheiro para contratar. E o Santos está na zona de rebaixamento, cara. É um momento mais preocupante de toda a história do Santos. Esse é o momento mais difícil da história do Santos, onde contratou mais de 8 técnicos, não conseguiu fazer o time jogar, né? Time na zona de rebaixamento, o time
não mostra um pingo de reação. O time não mostra reação nenhuma, não tem entrosamento, não tem esquema tático, não tem nada. Ou seja, o Santos tem tudo para cair, tá bom? Tem um presidente que é ruim, né? Não tem diretor de futebol. O Santos só tem a cair, tá bom? Agora, eu como santista, tenho minha opinião aqui. Eu não sou clubista, tá? Minhas opiniões aqui, você sabe que é verdadeiras. Não vou ficar, porque eu sou santista, falando aqui toda hora que o Santos não pode cair. Eu vou ser sincero. A situação é difícil, complicada. Mas eu falei aqui, sabe quando que eu falei isso? Deixa eu ver se eu lembro. Acho que o mês passado, quando surgiu a proposta pelo Marcos Leonardo, né? Mês passado eu falei, não se espante se o David Washington for vendido primeiro que o Marcos Leonardo. Eu falei aqui. Tem vídeos gravados meus. Todos os meus vídeos são gravados e postados, tá bom? Então tem como você conferir que eu falei ou não. Só entrar no YouTube RM Santista TV. Porque o Ângelo foi vendido primeiro que o David e primeiro que o Marcos Leonardo. Por quê? O Ângelo foi uma surpresa. Eu não sabia, ninguém sabia que ele ia ser vendido. Ele era reserva. E o empresário dele colocou ele no Chelsea, cara. Tá entendendo, pessoal? O Ângelo saiu primeiro que os dois. E ninguém tava prevendo o Ângelo ser vendido. E foi. Aí depois que aconteceu isso, eu falei, então não se surpreenda se o David sair primeiro. E vai sair primeiro. Mas o Marcos Leonardo vai quase que junto, porque depende agora do conselho gestor do Santos aprovar a venda dele. Tá bom? Ele quer sair, o empresário quer que ele saia, entende que a proposta é boa. O Santos entende que sem o Marcos Leonardo vai afundar de vez, porque é o artilheiro que está indo embora. E o substituto é o Bruno Mezenga e o Júlio Furque. É essa divisão que há dentro do Santos, né? Vender o artilheiro para ficar com o Bruno Mezenga caminho em Série B, né? Mas como eu falei, existe a única chance de o Santos não cair para a Série B. É pegar o dinheiro desses dois jogadores e contratar bons jogadores, tá? Aí, sim, o Santos se salva. Mas esperaram fechar a janela já fechou. A janela já fechou e o Santos não pode contratar jogadores que estão cadastrados no BID, né? E em outros clubes, só jogadores desempregados. E quem é os jogadores que está desempregado? É difícil? É difícil, não tem uns nomes que eu posso falar para vocês. Mas o Roberto Pereira, ele pode vir ainda, que ele está sem clube. O Alexis Sánchez, aquele chileno que jogou no Barcelona, está sem clube, pode vir. Não lembro mais de nenhum, tá? Não lembro mais de nenhum jogador. O Júnior Alonso, que o Santos estava pretendendo zagueiro, é empregado. Joga no Krasnodar da Rússia. Então esse não vem mais. Tá bom? Se vocês verem soltando aí em alguns canais, Santos vai contratar tal jogador. É mentira. Mentira, porque o jogador que tem clube não pode ser contratado mais. Entendeu? Não tem como cadastrar o cara duas vezes. Fechou a janela, meu amigo. Fechou a janela. Agora o Santos vai ter dinheiro e não vai ter opções. Antes de fechar a janela, o Santos só trouxe 5 peças. Trouxe 5 peças, tá bom? Dodô, Júlio Furque, João Basso, Nonato e Jean Lucas. 5 peças. Com essas 5 peças, não acredito que o Santos consiga sair da Série B. Ou melhor, não entrou na Série B, mas não consegue sair da zona de rebaixamento, que eu acho muito pouco. O campeonato vai até novembro ainda. Mas, vendendo esses dois jogadores, tem que contratar e tem que trabalhar bem para achar jogadores sem clube e jogadores bons. Porque sem clube deve ter vários jogadores sem clube. Deve ter vários. A dúvida é que fica: qual jogador que está desempregado que é ruim ou que é bom? Essa é a dúvida que fica aí. Gordinho Santista, paga a diferença ou fica na geladeira? Como assim paga a diferença? Você está falando do Marcos Leonardo, do David Washington? O Santos não tem dinheiro para segurar esses caras, mano. O Santos não tem essa grana. O Santos não vai pagar para segurar David Washington e Marcos Leonardo. É impossível.
E outra, o jogador não quer ficar. Marcos Leonardo não quer ficar, não tá nem treinando mais. David Washington nem foi relacionado pro último jogo. Os caras tá vendo que o momento tá difícil. Os caras não querem cair. Os caras não querem ter a carreira deles manchada por ter afundado o Santos para a Série B. Qual jogador que vai ter isso no currículo aí? Série B no currículo. Quem é o jogador que vai querer? Me responde. Ninguém, cara. Proposta na mesa, os caras querem ser vendidos. E aí o Santos fica sem atacante. E aí ferrou. Vai sobrar tudo nas costas do Júlio Furque. A pressão vai ser grande para ele. Porque o cara que veio contratado como atacante para substituir o Marcos Leonardo vai ter que fazer muitos gols sozinho para poder salvar, né? Acabou o comentário. Nem like, nem comentário. O pessoal tá desanimado hoje, cara. Eu vou fechar a live. Acabou. Porque o pessoal não tá deixando comentário e os likes... Tem 269 likes. Só eu dei mais de 100 likes aí. Eu mesmo dei like pra mim mesmo, clicando na tela. Então, não tá subindo, o pessoal não tá gostando da live hoje. Tão desanimado. Ao Bruno Emídio, o que você acha do futebol do ML? Boa pergunta, né? Poucas pessoas me perguntam isso sobre o Marcos Leonardo. Bom, eu falei muitas vezes já sobre o Marcos Leonardo, mas eu sei que você não conhece meu canal e eu tenho respeito por todas as pessoas que não conhecem, que tá chegando agora. E eu repito quantas vezes precisar. Bom, o Marcos Leonardo é um jogador de área, é um atacante, artilheiro, que dentro da área ele é muito perigoso e cara que tem fome de gol, tá bom? Fora da área, ele não é um bom jogador fora da área, não tem tanta qualidade técnica para segurar a bola, para fazer o pivô. Ele recebe muitas faltas porque ele não sabe sair da marcação, é um jogador pesado, né? Já o David Washington, eu gosto mais, porque é mais completo. O David Washington é mais leve, tem mais velocidade, sabe cabecear, sabe fazer gol. Tem boa qualidade no chute, tanto com a esquerda como com a direita. O David Washington, eu sempre falei, desde quando eu vi, eu não conhecia esse jogador, só sabia que ele era da base, tinha 17 anos. Quando ele subiu com 17 anos, que eu comecei a ver ele jogando contra o Palmeiras, ele não pipocou, o menino com 17 anos jogando contra o Palmeiras, o Santos empatou na Vila Belmiro, ele jogando muito bem, né? Contra o Blume, ele finalizou 5 vezes, não acertou o gol, mas finalizou. Quando ele está em campo, o Santos joga melhor. Porque o David Washington dá mais opções. Como eu falei, escapa mais da falta. O pivô dele não é aquele pivô que ele fica esperando a falta, igual o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, o zagueiro gruda nele, ele não sai, ele fica esperando a falta. Aí o cara derruba o Marcos Leonardo. Contra o Fluminense, ele recebeu mais ou menos umas 10 faltas, só em cima do Marcos Leonardo. Então, resumindo, o que você perguntou, o que eu acho do Marcos Leonardo, é bom jogador. Mas para esse elenco do Santos, não ajuda, tá bom? Não serve porque ele, como eu falei, é um cara de área, um cara que precisa receber bolas para finalizar. Ele é um atacante finalizador. Mas a bola não chega no pé dele. E aí ele não faz muitos gols. Ele é um milagroso, porque ele não conseguiu fazer vários gols. É o artilheiro do Santos na temporada, sem receber bolas. Então, Lucas Lima não consegue entregar a bola para ele. Mendonça não consegue usar uma na cabeça dele. Os laterais não sobem, não joga a bola na área. Então, o Marcos Leonardo, ele ficou com jejum de gol há muito tempo aí no Santos, porque a bola não chega. Aí o que ele faz? Ele sai da área. Quando ele sai da área, aí que é o perigo. Que aí não é a área dele, não é a parte dele boa, é a parte ruim. E começa a bater bola na canela, receber 10 faltas, que nem foi contra o Fluminense, porque ele não escapa das jogadas, ele não tem dinâmico, né? Não é dinâmico, ele não escapa. Né? Então, o que eu acho? Vou resumir aqui, porque eu já falei bastante, né? Ele é artilheiro do Santos na temporada. Ele tem mais de 45 gols com a camisa do Santos em pouco tempo. Ele só tem 20 anos. Então é um atacante matador, artilheiro, típicos daqueles atacantes antigos, né? Que fazia muito gol na área, né? Dentro da área. Fora da área, ele não tem qualidade para jogar. David Washington, para mim, mais completo. Isso eu sempre falei, né? Até antes de ser vendido. Quando ele jogou, que ele teve a chance dele.
quando o Marcos Leonardo foi para o Mundial do Sub-20, né, da seleção brasileira, Marcos Leonardo lá fez 5 gols na seleção do Sub-20. Aí isso explica o que eu estou falando. Por que o Marcos Leonardo estava tendo jejum de gols no Santos e na seleção ele foi o vice-artilheiro do Mundial? Por quê? Porque a bola chega. Essa é a diferença. Na seleção a bola chega no pé dele para ele fazer o gol. E aqui no Santos ele tem que sair da área porque a bola não chega. Então, bate o que eu estou falando, entendeu? E por que o Chelsea comprou o David Washington e não comprou o Marcos Leonardo? Justamente por isso que eu estou falando. Que eu sempre achei o David mais completo. Tem mais. O David é mais promissor, tá? Anota aí, o David Washington é mais promissor que o Marcos Leonardo. O David Washington é um cara que vai dar muito certo lá fora. O Marcos Leonardo ainda causa a minha dúvida, né? Depende do time que ele jogar. Se for um time que jogue para ele, que entregue muitas bolas para ele fazer gol, ele vai fazer. Agora, se ele precisar sair da área para construir jogadas, aí ele não vai dar certo na Europa, logo ele volta. Vocês lembram do Gabigol, né? O Gabigol o Santos vendeu como craque, o Internacional de Milão pagou bem, chegou lá, o Gabigol não deu certo e voltou para o Brasil, porque não deu certo. Não vingou na Europa. Mas o Gabigol é um jogador ruim? Não é um jogador ruim. No Flamengo ele é artilheiro. Mas explica que tem jogadores que o time tem que jogar para ele. Sozinho ele não vai virar. Diferente do David Washington, que eu acho que ele tem muito mais qualidade, ele pode até criar jogadas como ele já fez. Quando o Marcos Leonardo não estava aqui no Santos, estava na seleção, David Washington jogou muito bem, fez os gols dele, acho que foi três gols que ele fez, ou 4 partidas e 3 gols, alguma coisa assim, né? E jogou muito bem, ele deu a conta no recado, com 17 anos apenas. O David Washington tinha 17 anos quando ele virou titular do Santos. E foi muito bem, não pipocou nem contra o Palmeiras. Hoje ele tem 18, né? Porque em junho ele completou 18, já não é mais menino, né? Já tem 18 anos. O Chelsea não é besta, cara. O Chelsea foi atrás do Ângelo, levou. Tá levando o David de baseado, é um valor muito baixo. Né? Porque a multa do David Washington é 30 milhões de euros. Os caras vão pagar só 20. Né? Só vai pagar 20. Sendo que, pelo que eu pesquisei, parece que é 15 mais 5 de bônus. Bônus se ele for bem lá, né? 15 na mão do Santos. E 5 se ele for bem, vai ganhar depois. Então, conclusão. O Santos está vendendo 2 jogadores e vai ficar sem atacante, tá? Porque só vai ter o Júlio Furque e o Bruno Mezenga, que esses aí não vai salvar o Santos da Série B. Minha opinião, tá bom? Júlio Furque não é um jogador ruim, eu gosto dele. Jogou muito pouco tempo, mas eu acho que ele tem condições sim de se tornar atacante do Santos. Mas é muito pouco, o campeonato vai até o final do ano. É muito pouco você ter só esses 2 jogadores. Bom, já falei do ML bastante, espero ter respondido sua pergunta. Me siga aí na live, tá bom? O Bruno perguntou outra aqui, acha que deveria ter segurado mais o Ângelo? Não, o Ângelo não. O Ângelo aí foi vendido muito barato, né? O Ângelo é um jogador que eu sempre defendi, sempre tive minha opinião que ele é um craque de bola, é um bom jogador, ótimo, excelente. Num contra um, ele se dá bem em todas, ele tem uma perna esquerda muito habilidosa, cara. Mas, infelizmente, ele começou no Santos com apenas 15 anos, já subiu, pulou muitas etapas, né? E virou titular do Santos, depois foi para a reserva e não foi bem no Santos, tá? Então, assim, o Ângelo teve sua chance no Santos, né? Teve várias oportunidades, né? Não podemos dizer que ele não teve chance, teve sim, mas ele não segurou, não agarrou essas chances que ele teve, né? E foi para a reserva e o Santos vendeu ele na reserva em má fase. Então, a venda foi boa, foi barato, sim, mas não tinha como segurar porque era um jogador reserva que não deu certo no time principal. Mas lá no Chelsea já faz sucesso, é o que eu falava. O Ângelo é craque. No Chelsea, no treino, ele já fez um golaço. No primeiro jogo já foi o homem principal das jogadas, das criações de jogada do time do Chelsea, entendeu? Deu assistência para gol. Então o Ângelo está fazendo sucesso. Né? Hoje ele foi emprestado, né, pelo Strasbourg. O Chelsea emprestou para esse time. Mas isso é para ganhar mais experiência, né? Ele tem 18 anos, né? Vai ganhar mais experiência. Ele começou com 15 anos no Santos.
Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre o... Não tinha como segurar o Ângelo porque era um reserva que não deu certo no Santos, mas que tem um futuro muito grande pela frente. Outra pergunta aqui do Bruno: que jogador você iria atrás para ajudar o Santos? Sinceramente, eu não tenho nenhum nome para te falar, porque a janela fechou, o Santos não tem como contratar jogadores que tem clube, tá bom? Então só tem que procurar jogadores sem clube, né, para poder contratar, porque a janela está fechada e a janela de jogadores sem clube fecha dia 15 de setembro. Então o Santos tem até 15 de setembro para contratar jogadores sem clube. Por isso que eu falo para ti, até o próprio Santos Futebol Clube está encontrando dificuldade de achar jogadores sem clube. Até o próprio Santos não tem nomes, não soltaram nenhum nome que eles estão querendo trazer. Então eu realmente não tenho como indicar nenhum jogador, porque eu poderia falar aqui vários jogadores, mas esses não podem ser contratados. Aí eu estaria mentindo, né? Ah, traz o tal jogador aí, tal, que é bom jogador. Aí vocês falam, ah, tá bom, esse daí é bom, mas não pode vir, o que adianta? Que adianta eu falar assim, eu vou indicar um jogador que eu acho que vai dar certo, mas o cara não pode vir, porque fechou a janela, não adianta, né? Bom, você deu uma olhada naqueles jogadores que estão sem clube na Europa? Não. Só sei do Roberto Pereira, que o Santos vem negociando 4 meses, tá? 4 meses que o Santos vem negociando com esse jogador. Tem um Alan Sonora também, que é um cara que jogou com a camisa 7 da seleção americana sem clube. Tem um Alex Sanches, né? Do Chile, da seleção, está sem clube. Esses três que eu sei, cara. Só sei desses três aí. Foi nomes ventilados no Santos. Parece que o Alan Sonora foi barrado pelo Turra, né? O Alex Sanches não tem informação se foi conversado, mas o Roberto Pereira está conversando até hoje. Tem proposta dele do Santos para ele, mas ele não responde, né, cara? A família dele quer que ele fique na Europa, né? Seria um bom atacante. Então esse eu indicaria. Bom atacante, o cara que jogou na Udinese, né? Jogou na Juventus da Itália, jogador argentino, né? 34 anos. Então ainda dá para jogar com a camisa do Santos, mas tá muito difícil essa negociação porque o cara não responde o Santos, cara. Bruno Emídio, me seguiu na live, muito obrigado, tamo junto. Manda mais comentários que a live está chegando no fim, ó. Vai dar meio-dia e a live está chegando no fim. Os likes subiram, 1.200 likes, muito obrigado. 58 pessoas assistindo, muito obrigado. Me siga aí, pessoal. Só clicar em cima aí, ó, no botãozinho aí em cima rosa, tá escrito seguir. Clicou ali, seguiu. Não custa nada, é gratuito. Você me ajuda. E se você gosta que fala do Santos Futebol Clube, de notícia do peixe, você está no lugar certo. Então me siga aí. Todo dia tem live aqui. De manhã, às vezes à tarde e à noite sempre tem uma live. Grande abraço. A live também já está terminando. Muito obrigado, Bruno, por me seguir. Até a próxima live, tá bom? E fora Rueda, o presidente mais incompetente da história do Santos Futebol Clube, que conseguiu bater todos os recordes negativos. Tá bom? Boa pergunta do Miller Fretes. Grande abraço. Na base, qual pode ajudar? Essa pergunta é muito boa. Tem vários jogadores do Santos ali na base que pode ajudar. O Patati pode ajudar. O Miguelito pode ajudar. O Zabala pode ajudar. O Jair tá em transição para voltar, que ele tá machucado, tá bom? Tá machucado. O Balão é um bom jogador. O Fernandinho é um bom jogador. O Renier é bom jogador, tá bom? O Santos tem uma boa equipe sub-20, tá? O time do sub-20 do Santos tem cara de time e joga melhor que o profissional, tá bom? O time sub-20 do Santos é melhor que o time profissional do Santos, ok? Eu não sei porque ainda não marcaram um jogo deles, né? Já pensou? Profissional do Santos contra o sub-20, pode ter certeza que o sub-20 ganha. É um time mais entrosado, tem seu esquema tático, joga no contra-ataque. Renier é um cara muito veloz, faz muitos gols. Fernandinho muito veloz também. Miguelito é o cara da armação. Entendeu? Tem o próprio Kevson, né? O Kevson que está no profissional do Santos. Já desceu muitas vezes para ajudar ali na lateral esquerda, tá bom? Tem jogadores. Agora o Santos acertou na contratação do Marcelo Fernandes. O Santos contratou o Marcelo Fernandes para ser auxiliar técnico
E o Marcelo Fernandes vai dar certo porque ele conhece os meninos da base. Então vocês vão ver aí muitos meninos da base subindo, tá bom? Através do Marcelo Fernandes, ok? Diferente do Paulo Turra e do Odair Helma, que não gostava de trabalhar com os meninos da base. Beleza? Então é isso que a gente vamos ver. Mais os meninos entrando em campo, tá bom? Devido ao Marcelo Fernandes conhecer o clube muito bem e os meninos da base também, tá bom? Como eu falei, Paulo Turra e Odair Helma não dava confiança para a garotada. O Paulo Turra, inclusive, nunca escalou o David Washington, tá bom? Fabiano Davi, um grande abraço para você. Meio-dia. A live está se encerrando. Estou daqui desde as 11h30 mais ou menos, não é muito tempo, mas a live está começando a crescer agora. A hora que está terminando, a live começou a crescer, porque os likes começaram a subir, mais pessoas entraram e a live começou a crescer. Tubarão Santista, boa tarde, meu amigo. Miller Fretes tem que pôr para jogar. O cara tá na fase de aparecer, vai lutar. Bom, como eu falei aqui, ó, tem jogadores ali no Santos, Lucas Lima, Mendonça, que estão merecendo ficar no banco. E por que não trazer o Patati, Miguelito, esses caras para jogar? Porque não acredito que o Miguelito seja muito pior que o Lucas Lima, né? Pior do que tá, não fica. Não acredito que o Patati seja muito pior que o Mendonça. Não acredito. Tá? O Mendonça é um bom jogador, é o vice-artilheiro do Santos na temporada, né? Com 6 gols. Ou melhor, eu acho que ele tem 5 gols, tá? No Brasileirão. Quem tem 7 gols é o Marcos Leonardo, tá bom? Então o Mendonça é vice-artilheiro do Santos no Brasileirão, jogando um péssimo futebol ainda. Tá? Então não acredito que tem menino da base pior do que esses caras aí, tá bom? Tem menino da base que dá pra aproveitar. Agora depende do olhar do técnico, né? Nenhum técnico vai ter a moral de chegar aqui e falar: ah, agora eu vou jogar com o sub-20 do Santos, ou agora eu vou subir todo mundo que tá aí na base porque os profissionais são ruins. Ninguém vai fazer isso, eles não são loucos, né? Eles vão fazer aos poucos, né? Ah, traz o Patati, deixa na reserva ali, se surgir uma vaga ele entra, deixa lá o Miguelito um pouquinho, né? Finalzinho do jogo entra, e se for bem continua, entendeu? É assim. Ninguém vai jogar todas as fichas na base, né? Porque se o Santos contratou os profissionais, tem que ir profissionais. Por mais que ele seja ruim, ninguém vai arriscar. Vai colocar o seu na reta, vamos dizer assim, né? E botar todas as fichas na molecada. Não tem como, né? Já vi muita gente falando: ah, tira, já que o sub-20 tá melhor, tá goleando pra caramba, tira os profissionais tudinho e bota o time do sub-20 pra jogar. Não existe isso, cara. Não tem como. Comentário aí do Fabiano: o bom do ML sair é que o Júlio Furque vai ter mais tempo. Já meteu mas não valeu contra o Atlético Paranaense. Verdade. Abriu espaço pro Júlio Furque, né, cara? Agora a preocupação é que você tem que entender que o Marcos Leonardo é o artilheiro do Santos no ano, tá? Na temporada. Se ele sair mesmo, que tá, tudo indica que ele vai sair, o Júlio Furque não é melhor que o Marcos Leonardo, tá? Anota o que eu tô falando. Júlio Furque não faz gol e não é melhor que o Marcos Leonardo, ok? Anota aí que eu tô falando. Júlio Furque tem 39 jogos na temporada no Atlas do México e tem apenas 7 gols. O Marcos Leonardo tem mais gols do que o Júlio Furque, tá bom? Mas o Júlio Furque, ele pode ajudar o Santos, sim. Tá? Ele pode ajudar o Santos. Na medida do possível, ele pode ajudar. Agora, que ele vai ser mais artilheiro que o Marcos Leonardo, eu não acredito, tá bom? Aí o Santos corre o grande risco aí de ser rebaixado. Somente com Bruno Mezenga e Júlio Furque. Tem que trazer mais jogadores aí. Você falou que foi o bom o MLS aí que vai dar espaço. Sim, vai dar mais oportunidade. Mas ele não é melhor que o Marcos Leonardo. Mais comentário. Acabou os comentários. 1.400 likes, 77 pessoas assistindo. Muito obrigado pela audiência. Clique aí em me seguir. Me siga aí que é muito importante. E quem não conhece meu canal é RM Santista TV no YouTube, tá bom? Minha meta lá é atingir os 1.000 inscritos. Tá faltando poucos. Quem puder me ajudar a entrar no meu canal do YouTube, me ajude aí, clica lá, tá bom? E me siga. Bom, já me perguntaram, já fizeram essa pergunta, eu respondi, tá bom? Os jogadores que são bons e que podem ter oportunidade
Dessa vez que o Marcelo Fernandes está aí de volta como auxiliar fixo, tá bom? Auxiliar técnico fixo, tá? Então já respondi essa pergunta e chegou ao fim a nossa live. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima à noite, tá bom? Valeu. Boa tarde, Miller.